Olá, boa tarde, caros estudantes de Educação das Relações Étnico-Raciais. Hoje nós analisaremos o livro de Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Por que a utilização de um intelectual indígena? É óbvio que, quando falamos em relação étnico-racial, não estamos falando apenas sobre a negritude, estamos falando também sobre o pensamento, digamos assim, indígena. Ailton Krenak é pertencente à Academia Brasileira de Letras, é o primeiro indígena a estar presente, a ser escolhido. Não que eu acho, e aí é uma opinião pessoal minha, que a Academia Brasileira de Letras é muito mais um panteão que pode ser algo talvez questionável. Não vejo uma grande influência nas letras do Brasil, não vejo. É mais uma espécie de um clube, não é? Mas de qualquer forma é um clube fechado, é um clube que representa uma certa elite. Então, nesse sentido, evidentemente que é bom ocupar os espaços, o indígena ocupar o espaço, é o espaço nobre, reservado àqueles profissionais da língua portuguesa, né? Do campo das letras. Muito bem. E por que então, vejam, Ailton Krenak também? Porque nós estamos priorizando alguns aspectos. Por exemplo, dando prioridade a autores que são originários. Vamos dizer assim, por exemplo, o Ailton Krenak é indígena, então a fala de um indígena doutor tem doutorado, o Ailton Krenak. O Ailton Krenak fala no Brasil e no mundo todo, é um intelectual, um dos grandes intelectuais brasileiros da atualidade. E é importante, então, considerarmos uma fala indígena, porque nós estamos acostumados a sempre os brancos falarem pelos negros, os brancos falarem sempre pelos indígenas. Então, a nossa disciplina, ela possui essa característica, que é a característica de buscar a fala do subalternizado, buscar a fala daquele que tem o chamado lugar de fala, tá? Aquela fala representativa de corpos negros, de corpos indígenas. Então, esse é o objetivo. Então, nós estamos sempre trabalhando autores, né, que vamos dizer assim, que sentem na pele, né, e que possuem uma origem, né, um lugar de fala, digamos assim. Muito bem, então, vamos lá. Neste livro que eu compartilhei com vocês, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o Ailton Krenak começa a descrever o título, né? O que dá o título? Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Muito bem. Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Depois, um segundo capítulo seria do sonho e da terra. E a humanidade que pensamos ser como uma terceira parte. Tá? E o que ele começa a falar aqui neste livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele fala o seguinte: a primeira vez que desembarquei, abre aspas, né? A primeira vez que desembarquei no aeroporto de Lisboa, tive uma sensação estranha. Por mais de 50 anos, evitei atravessar o oceano por razões
afetivas e históricas. Eu achava que não tinha muita coisa para conversar com os portugueses, não que isso fosse uma grande questão, mas era algo que eu evitava. Quando se completaram 500 anos da travessia de Cabral e companhia, recusei um convite para vir a Portugal. Eu disse: essa é uma típica festa portuguesa. Vocês vão celebrar a invasão do meu canto do mundo. Não vou, não. Então, isso é importante porque, claro, a vinda dos portugueses representou, na prática, o genocídio dos povos originários do Brasil, dos povos indígenas, como vocês quiserem. Então, evidentemente, o que Ailton Krenak poderia fazer ali em Portugal, né? Resgatando aí Frantz Fanon, por exemplo, Frantz Fanon fala pele negra, máscaras brancas. Ele está falando, como eu tenho explicado, da falta de consciência étnica, de consciência histórica, de consciência de origem. No caso dele, Frantz Fanon, dos povos africanos, né, das pessoas originários da África. E aqui, então, começa Ailton Krenak a dizer, deixar claro que ele não é um convertido, né, que ele sabe a que lugar da sociedade ele se situa. Dos povos indígenas, colonizados, massacrados. Primeiro por uma guerra biológica, depois pelo processo de colonização, de conquista, de escravização, e de extermínio sistemático, que é uma questão até hoje, sobretudo aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Muito bem, então ele continua. Porém, não transformei isso numa rixa e pensei, vamos ver o que acontece no futuro. Em 2017, ano em que Lisboa foi capital ibero-americana de cultura, ocorreu um ciclo de eventos muito interessante com performances de teatro, mostra de cinema e palestras. De novo, fui convidado a participar e dessa vez nosso amigo Eduardo Viveiros de Castro faria uma conferência no Teatro Maria Matos, chamada Os Involuntários da Pátria. Então pensei, esse assunto me interessa, vou também. No dia seguinte, ao da fala do Eduardo, tive a oportunidade de encontrar muita gente que se interessou pela estreia do documentário Ailton Krenak e o Sonho da Pedra, dirigido por Marco Altberg. O filme é uma boa introdução ao tema que quero tratar. Como é que, ao longo de 2.000 ou 3.000 anos, nós construímos a ideia de humanidade? Será que ela não está na base de muitas das escolhas erradas que fizemos, justificando o uso da violência? A ideia de que brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível. Esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, uma certa verdade, uma concepção de verdade que guiou muitas das escolhas feitas em diferentes períodos da história. Vejam, nesse primeiro momento ele faz referência ao processo da colonização, que a ideia que eu venho falando para vocês sobre o princípio de que os povos europeus, que a Europa é um pináculo civilizacional, que os povos cristãos e cristianizados estão certos, estão com a razão, eles são
os civilizados. E aí, né, dentro dessa moral europeia, dentro dessa visão europeia de supremacia, quando eles chegam ao Novo Mundo, eles querem, evidentemente, subjugar esses povos. Vejam, seria para os europeus um ato de boa-fé. Esse ato de conversão, de convertê-los à fé cristã. Civilizá-los. Então, este é o grande problema, né? O grande problema que se coloca. Por quê? Porque, vejam vocês, essa questão da colonização, ela é algo que está presente na atualidade. Porque se pensarmos o racismo na perspectiva estrutural, estruturante, persiste nos dias de hoje. Mas esse racismo que persiste nos dias de hoje é um legado, vamos dizer assim, um legado da colonização. Tá? Isso quer dizer que talvez as mesmas estruturas econômicas, as mesmas estruturas que estavam no Brasil colônia, embora tenha mudado, por exemplo, nós não temos mais o engenho, mas nós temos a financiarização da economia, por exemplo. Temos agora a indústria tecnológica, né, muito inspirada no Silicon Valley, do qual o Brasil ainda engatinha. Mas, se observarmos, a estrutura econômica, ela é baseada nos mesmos parâmetros. Ela depende de um trabalho precarizado, da exploração do trabalhador. Então, vejam vocês. Então, é um pouco disso que ele está falando. Agora, no começo do século XXI, algumas colaborações entre pensadores com visões distintas, originadas em diferentes culturas, possibilitam uma crítica dessa ideia. Somos mesmo uma humanidade? Pensamos nas nossas instituições mais bem consolidadas, como universidades ou organismos multilaterais, que surgiram no século XX. Banco Mundial, Organização dos Estados Americanos, OEA, Organização das Nações Unidas, ONU, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Quando a gente quis criar uma reserva da biosfera em uma região do Brasil, foi preciso justificar para a Unesco, porque era importante que o planeta não fosse devorado pela mineração. Para esta instituição, é como se bastasse manter apenas alguns lugares como amostra grátis da Terra. Se sobrevivermos, vamos brigar pelos pedaços de planeta que a gente não comeu e os nossos netos ou tataranetos. Os netos dos nossos tataranetos vão poder passear para ver como era a Terra no passado. Essas agências e instituições foram configuradas e mantidas como estruturas dessa humanidade. E nós legitimamos sua perpetuação, aceitamos suas decisões, que muitas vezes são ruins e nos causam perdas, porque estão a serviço da humanidade que pensamos ser. Então, essa ideia de humanidade, vejam, qual o tipo de humanidade o Ayrton Krenak está falando? É a sua humanidade ou é a minha humanidade? A sua humanidade ou a minha humanidade? A minha humanidade pode não ser a mesma
humanidade do europeu. Por exemplo, a humanidade de Israel, que está promovendo um genocídio em Gaza, não é a mesma humanidade que a minha, que reprova uma ação tão brutal contra o povo palestino. Mas, se observarmos os israelenses, a fala deles, eles estão dizendo que estão combatendo os ameaçadores palestinos, que os palestinos representam uma ameaça ao povo israelense, que os palestinos seriam, na visão dos israelenses, os vilões, aqueles que promoveriam um massacre ainda pior sobre Israel. E, neste caso, Israel está apenas se defendendo. Ora, é aquela coisa em que a pessoa, ou a instituição, ou o chefe de Estado, a sociedade, mede o outro com base na sua régua moral. Então, é um pouco isso que Ailton Krenak está falando. A moral do espanhol, que exterminou os povos indígenas, por exemplo, ora, os europeus colonizadores diriam que são seres humanos extraordinários, benevolentes, misericordiosos, bons. Os colonizadores diriam isso. Mas qual a humanidade? A humanidade dos povos originários era uma humanidade de alguém que era o dono da terra, que vivia aqui, vivia integrado à natureza. E o que nós estamos fazendo, os povos civilizados, à natureza? Então, o texto de Ailton Krenak coloca essas reflexões, né? Então, aqui está. As andanças que fiz por diferentes culturas e lugares do mundo me permitiram avaliar as garantias dadas ao integrar esse clube da humanidade. E fiquei pensando, por que insistimos tanto e durante tanto tempo em participar desse clube, que na maioria das vezes só limita a nossa capacidade de invenção, criação, existência e liberdade? Será que não estamos sempre atualizando aquela nossa velha disposição para a servidão voluntária? Quando a gente vai entender que os Estados nacionais já se desmancharam, que a velha ideia dessas agências já estava falida na origem? Em vez disso, seguimos arrumando um jeito de projetar outras iguais a elas, que também poderiam manter a nossa coesão como humanidade. Como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do exercício mínimo, do mínimo exercício de ser? A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas, em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com a sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo maluco que compartilhamos. Ideias para adiar o fim do mundo. Esse título é uma provocação. E aí ele fala, né, que estava lá no quintal da casa dele e o celular tocou
E era alguém que estava convidando para uma palestra na Universidade de Brasília e perguntaram a ele qual o título da palestra que ele aceitou, né, participar. E aí ele falou ideias para adiar o fim do mundo. E esse foi o nome da palestra. E aí ele fala que, tá bom, teria que dar uma resposta a isso, né? Ideias para adiar o final do mundo. E eu falei, mas vai ter pouca gente ali na palestra, não vai ter problema. A hora que ele chegou ali para começar a palestra, estava lotado o auditório. E aí alguém disse, não, nós viemos aqui para que você dissesse o que são as ideias para adiar o fim do mundo, né? Eu falei, poxa, eu também não, né? Também quero saber. Né? E, então, o livro é um pouco assim, ele não responde, de fato, quais são efetivamente as ideias para adiar o fim do mundo. Pela leitura que eu fiz, é muito mais uma... Ele coloca os problemas, né? Muito mais os problemas. E ele, boa parte do livro, ele não se atém em dizer o que seria as tais ideias para adiar o fim do mundo, né? Mas ao ler o texto, nós temos algumas pistas, né? E aí ele disse, né, que durante aquela palestra, estar com aquela turma o fez refletir sobre o mito da sustentabilidade, inventado pelas corporações para justificar o assalto que fazem à nossa ideia de natureza. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, enquanto seu lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza, o cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é a natureza. Li uma história de um pesquisador europeu do começo do século XX que estava nos Estados Unidos e chegou a um território dos Hopis, Hopi, H-O-P-I, como vocês podem ler aí. Ele tinha pedido que alguém daquela aldeia facilitasse o encontro dele com uma anciã que ele queria entrevistar. Quando foi encontrá-la, ela estava parada perto de uma rocha. O pesquisador ficou esperando até que falou: ela não vai conversar comigo, não? Ao que o seu facilitador respondeu: ela está conversando com a irmã dela. E aí o interlocutor disse: mas é uma pedra. E o camarada disse: ué, qual o problema? Tem uma montanha rochosa na região do Rio Doce, foi atingido pela lama da mineração. A aldeia Krenak fica à margem esquerda do rio. Na direita tem uma serra. Aprendi que aquela serra tem nome: Tacucraque. Tacucraque. E personalidade. De manhã cedo, de lá do terreiro da aldeia, as pessoas olham para ela e sabem se o dia vai ser bom ou se é melhor ficar quieto. Quando ela está com a cara do tipo não estou para conversa hoje, as pessoas já ficam atentas. Quando ela amanhece esplêndida, bonita, com nuvens claras sobrevoando a sua cabeça, toda enfeitada, o pessoal fala: pode fazer festa, dançar, pescar, pode fazer o que quiser. Eu imagino que é o sentimento de integração. Mesmo uma pedra, você se sente integrado a uma pedra. Porque ela está lá, ela tem uma história,
Uma pedra não surge do nada, né? Além de estar na paisagem, se observarmos, ela é resultado de uma, como é que a ciência que estuda as pedras, as rochas, né? Geologia. Essa pedra terá uma história que a geologia contará. Então, mas penso que é muito mais o homem integrado à natureza, e é isso que ele está falando, né, basicamente. O homem integrado à natureza, ao mundo. O racismo, também a aversão ao indígena, vem geralmente desta visão civilizatória, entre aspas, desta humanidade europeia, entre aspas, bem entre aspas e assinalada, que é a ideia da conquista, de tomar conta, de tomar posse, e não de estar integrado. O racismo vem desta premissa, desta concepção, desta visão de mundo, onde eu não aceito o diferente a mim, onde eu não posso aprender com ele, onde eu não posso fazer uma espécie de um intercâmbio cultural que seja. Eu preciso domesticá-lo, eu preciso conquistá-lo, eu preciso subvertê-lo aos meus credos, à minha visão de mundo. As nossas diferentes visões de mundo, elas não podem coexistir. Isso é o princípio máter do racismo. Então, quando se fala, por que o professor Samuel está trabalhando esse livro? Ora, é uma nova dimensão do racismo. Não uma nova dimensão, não é uma nova dimensão, apenas estávamos falando do afrodescendente, agora estamos falando dos indígenas, mas a opressão, ela é a mesma. Nega-se a humanidade do outro. A humanidade do outro é negada. Simplesmente negada. Então, esse é um pressuposto básico do racismo. Negar a humanidade do outro. Dizer que o outro não é... Eu sou humano, o outro não é humano. Não importa a história do outro, não importa o que ele pensa, não importa qual religião, seu credo, não importa a sua orientação sexual, não importa. Então, quando você não admite as diferenças, esse é o pressuposto básico do racismo, do preconceito. Esse é o pressuposto básico de visões fascistas, de visões racistas, de visões nazistas. É a ideia da divisão social, do divisionismo. Então vamos lá. Os Maçais no Quênia tiveram um conflito com a administração colonial porque os ingleses queriam que a montanha deles virasse um parque. Eles se revoltaram contra a ideia banal, comum em muitos lugares do mundo, de transformar um sítio sagrado em um parque. Eu acho que começa como parque e termina como
parking, uma palavra inglesa, parking. Porque tem que estacionar esse tanto de carro que fazem por aí afora. É um abuso do que chamam de razão. Enquanto a humanidade está se distanciando do seu lugar, um monte de corporações espertalhonas vai tomando conta da Terra. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos pelas mesmas corporações que devoram florestas, montanhas e rios. Eles inventam kits super interessantes para nos manter nesse local, alienados de tudo e, se possível, tomando muito remédio, porque afinal é preciso fazer alguma coisa com o que sobra do lixo que produzem. E eles vão fazer remédio e um monte de parafernálias para nos entreter, para que não fiquem pensando que estou inventando, mas o mito, o do monstro corporativo, ele tem nome, endereço e até conta bancária. E que conta? São os donos da grana do planeta. E ganham mais a cada minuto espalhando shoppings pelo mundo. Agora eu diria espalhando redes sociais pelo mundo. Espalham quase que o mesmo modelo de progresso que somos incentivados a entender como o bem-estar no mundo todo. Os grandes centros, as grandes metrópoles do mundo são uma reprodução uns dos outros. Se você for para Tóquio, Berlim, Nova York, Lisboa ou São Paulo, verá o mesmo entusiasmo em fazer torres incríveis, elevadores, espiroquetas, veículos espaciais. Parece que você está numa imagem com Flash Gordon. Flash Gordon é um personagem de revistas em quadrinho, de um mundo, e um futuro distante, um mundo futurista. Enquanto isso, a humanidade vai sendo descolada de uma maneira tão absoluta desse organismo que é a Terra. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa Terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens do rio, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. São caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes, a subhumanidade. Ele fala, né? Ele fala aqui, entre aspas, né? A subhumanidade, ou seja, o nosso padrão de produção e consumo, essa lógica está nos distanciando daquilo que é essencial. Está nos distanciando da nossa casa, do nosso planeta. Por isso poluímos o oceano. O oceano hoje, parte do oceano é um lixão. Existem áreas imensas do oceano agora que são um lixão. Por quê? Porque a mesma indústria que produz, ela não é capaz de reciclar na mesma velocidade e no mesmo volume que ela produz. Não é possível. Isso não é possível. As empresas não investem em reciclagem. Por quê? Porque a produção, o consumo, ele tem que operar sobre números estratosféricos. Então, reciclar não há um investimento na reciclagem. Nos milhões de aparelhos celulares que vão para o lixo, e você vê que aquelas baterias, os próprios celulares possuem uma série de substâncias nocivas. E quando um celular ele deixa de funcionar, o que nós fazemos?
A empresa recolhe, ela é capaz de recolher e dar uma finalidade? Acredito que não, não é verdade? Mas ele fala ainda de coisas ainda mais amplas, né? A nossa perda da capacidade contemplativa, a nossa capacidade de reflexão, quando estamos imersos ao consumo ou à produção desses produtos na vida moderna, cada vez mais desenfreada, isto não, muitas vezes, não nos dá a possibilidade de pensar sobre as coisas, sobre que rumo a minha vida está tomando, sobre que rumo as coisas estão tomando. Não há tempo de contemplar a natureza, não há tempo para refletir, para pensar criticamente. Então, quando nós falamos em relações étnico-raciais, nós estamos falando desses povos que estão marginalizados, mas que os quilombolas, os indígenas, os caiçaras, os aborígenes, que ele chama de a sub-humanidade, entre aspas. Então, esses estão lutando para manter a natureza intocável, estão lutando para manter a sua ancestralidade, que está ligada à natureza. E o velho mundo, o mundo industrial e tecnológico, ele avança. É um avanço parecido àquele avanço da época da colonização. É um constante processo de conquista, de tomada do poder, de conversão. É a europeização. É a europeização, essa visão europeia, que não é sustentável. Nós estamos discutindo agora o aquecimento global. Mas um dos grandes entraves é que as nações que produzem essa poluição e que geram o aquecimento global não querem pagar por uma situação que leve a uma reversão no aquecimento global. Não estão dispostas a investir massivamente em tecnologia limpa na mudança da matriz energética. Atualmente se gasta mais com armas para as guerras na Europa, no Oriente Médio, na África, em todos os cantos do planeta. A famigerada indústria armamentista se gasta mais com armas do que se gasta com o combate à fome, com a erradicação da fome, com a mudança da matriz energética para reduzir o aquecimento global. Então, é um homem que perde o sentido e que se transforma em coisa, em monstro, disposto, inclusive, a destruir o planeta em que vive. Então, é disso que está falando Ailton Krenak. E aí, eu não vou ter a continuidade, eu parei aqui na página 21, e vocês deem continuidade a este capítulo. Teremos uma segunda parte da aula, vou gravar só 40 minutos, não vou gravar 1 hora, porque 1 hora
depois para baixar esse vídeo, para disponibilizar para vocês, fica bem complicadinho. Então, 30 minutos, 40 minutos, a mesma aula dividida em partes, tá bom? Então, terminem de ler esse capítulo, tá? Que vai terminar ali na página 31. Tá? E eu estou explicando para vocês do que se trata, basicamente. Tá? Estou propondo a discussão, aí a reflexão, que vocês deem uma continuidade, porque é tarefa de vocês fazer essa leitura, tá bom? Então, eu comecei, essa parte da aula foi sobre isto, e dizendo que as nossas aulas devem ser 40 minutos mesmo, porque na aula gravada ela é muito diferente da aula ao vivo ali, da aula presencial. Da aula presencial, geralmente nas aulas eu falo 3 horas e meia sem parar, né? E aqui é um pouco mais difícil, né, no vídeo, sobretudo porque não tem a intervenção dos estudantes, né? Sobretudo porque a intervenção dos estudantes geralmente fomenta o debate, então as aulas em vídeo são aulas mais diretas, né? Mas é isso daí então, se atentem para a segunda parte desta aula, tá bom? Que eu vou gravar e disponibilizarei na sequência. Um abraço.